Eu coloquei hoje lá no grupo e perguntei para vocês, né? Quem são, né? Os espíritos, né? Que compuseram a primeira parte. Todo mundo conseguiu identificar? Não, eu não consegui. Alguém viu, procurou? Eu sei que algumas pessoas já tinham, né, visto, olhado e percebido, né? Na primeira edição do Livro dos Espíritos, nós temos esses pensadores aqui, né? Esses espíritos foram os que apareceram na primeira edição, tá? Do Livro dos Espíritos. A gente poderia conversar sobre cada um deles. O João Evangelista, todo mundo tem? Sabe quem foi? Quem é João Evangelista? Alguma dúvida? Era o preferido de Jesus, era isso? Não tem nada a ver. Era considerado o mais novo, né? Discípulo, né? De Jesus, o que, segundo consta, né? Demorou, foi o último a morrer, né? A desencarnar, e trouxe um evangelho bem visionário, né? Onde ele trouxe muitas coisas que ele percebia, via e escreveu, né? Muito do que ele sentiu e percebeu, né? O Fénelon, quem já leu, quem lembra desse nome, Fénelon? Onde que a gente mais vê ele, hein? No Evangelho. No Evangelho, né? Tem umas lições interessantes do Fénelon As que fábulas, aparecem né? no Evangelho, né? Na parte das instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar algumas lições do Fénelon. E quem foi Fénelon? Nós vamos ver também hoje, né? Outro espírito que aparece é o Hahnemann. Quem conhece a história do Hahnemann? É o pai da homeopatia. O Hahnemann, ele tem, depois se a gente for pensar e lembrar, quem já leu o Evangelho, tem uma lição dele lá no Evangelho. Muito interessante. Gosto muito da lição dele lá no Evangelho. E temos aqui, vou diminuir um pouquinho para a gente poder ver, esse nosso amigo aqui, o Emanuel Swedenborg, tá? Que também nós vamos falar sobre ele hoje. Temos também aqui Sócrates. Onde que Sócrates aparece mais, gente? No Evangelho. O Vicente é que vai falar sobre ele, né, Vicente? Então, assim, se o Vicente ou quem mais quiser falar, eu vou pedir para que eles colaborem na hora que a gente for lendo o texto, porque lá no texto, aí eu acho que nós podemos conversar mais sobre eles, né? E eu vou querer, sim, que vocês que têm essa base filosófica nos ajudem, né? E tragam para nós, né? Essa colaboração aí. E o Vicente de Paulo. Quem não conhece o Vicente de Paulo? Né? Muito falado, né, gente? E temos também o Benjamin Franklin, né? Um inventor e um estadista, né? Americano. E Napoleão Bonaparte. Então, esses 8, né? Compuseram aí, foram os espíritos que apareceram, né? Nessa contribuição inicial do trabalho de Allan Kardec. E agora, eu queria, assim, que a gente começasse já o texto, para a gente já ir soltando e conversando um pouco mais livremente sobre o texto que o Elias trouxe hoje para nós. Eu vou colocar aqui para a gente começar já a ler e conversar sobre. Eu queria saber se tem alguém que gostaria de ler. Eu posso ler. Capítulo 12, quem são os espíritos da obra kardeciana? É o próprio Kardec que, ao reestruturar inteiramente o Livro dos Espíritos, tendo em vista a sua segunda edição, afirmará categórico: o Espiritismo não é obra de um homem, ou seja, ele era obra dos espíritos. Mas quem são esses espíritos? O senso comum afirma simplesmente que eram espíritos superiores, termo que o próprio Kardec utiliza como se essa expressão, espíritos superiores, contemplasse uma homogeneidade de pensamentos, de conhecimentos e de ações,
uma equipe perfeitamente afinada como uma orquestra, executando uma sinfonia mediante instrumentos impecáveis, que eram os médicos. Seria mesmo assim? Vejamos. Espera aí, só um pouquinho, Gisele. Agora vamos conversar um pouquinho sobre esse primeiro parágrafo, porque ele já dá um pontapé aí e já pergunta para a gente. Será que foi mesmo assim? Será que é mesmo assim? Imagina se, vamos imaginar hoje assim, uma situação hipotética. Imagine-se que hoje nós vamos fazer um livro, consultando os espíritos, né? Vamos parar para pensar, como que seria, assim, como que seria esse processo? Será que seria um processo fácil? Eu penso que hoje nós temos assim um pouco mais de facilidade, um pouco mais não, bastante facilidade, né? Até para seleção, estudo das mensagens, utilizando o mesmo método de Kardec, mas assim de uma forma mais tranquila hoje, né? Mas eu acho que hoje nos permite até mais critério, né, do que antigamente, uma abrangência maior, tendo em vista tudo que a gente tem em termos né, de internet, de tudo. Eu penso assim que seria mais, não que o método mudasse muito, mas que seria mais fácil aplicar o método. Eu penso assim, tendo em vista toda essa bagagem que nós temos hoje para a gente lançar a mão, né? Será que seria mais fácil, gente? Vocês concordam? Eu penso que sim, porque até para critério de estudo, de análise das mensagens, você estudar mais, eu penso que seria um pouco mais fácil. Ó, o Eu penso Werneck isso. levantou a mãozinha. Vai lá, Werneck. Não, eu vou, é por causa, vou fazer até o link em relação à proposta que eu fiz aqui dos colegas aí a ouvirem o podcast do Rodrigo lá sobre, voltando a conversar com os espíritos, eu não lembro agora o título, que fala um pouco a respeito disso, que é a metodologia, a técnica lá, o protocolo que Kardec usava para conversar, a evocação dos espíritos que hoje não se fazem mais nas casas espíritas, né? É uma coisa que não se tem mais utilizado, não se ouve, né? Você tem casas espíritas que dialogam dessa forma meio que individual, como se fosse uma oração, mas você não tem feedback. É estranho, escutem o que você vai de alguma forma entender o que eu estou querendo dizer. Eu penso que a evocação dos espíritos, se há uma formalidade, se há uma técnica para isso, eu não li ainda completamente a obra de Kardec, mas talvez seria o caminho, né? Teria, de fato, a proposta Será teria que um só pouco a a fazer. evocação resolveria? Não, mas eu acho que o fato de você evocar e você ter esse retorno através do médium, porque tem isso também, né? Você faz o diálogo. Você está conversando com você mesmo? Você está tentando, o seu objetivo é conversar com a espiritualidade, com seres superiores, supostamente superiores. Uhum. Mas você não tem um retorno, você não tem. Eu talvez tenha a resposta nisso naquele livro do Elias sobre o processo mediúnico, mas eu acho difícil, eu acho complicado. Eu também acho que é um pouco complicado. Vamos lá, Wellington. Eu fiquei aqui pensando, sabe? Para 150 anos atrás, como Kardec escolheu esses espíritos ou os espíritos que escolheram se comunicar? Porque esses espíritos, na minha opinião, na época, eram espíritos superiores no senso comum, como o Kardec coloca aí. Mas 150 anos depois, eles também não evoluiu bastante, assim como nós, porque naquela época, o nível intelectual das pessoas não era o mesmo de hoje, né? Que teria essa capacidade de contestar ou contextualizar eles e tal. Então, eu acho que, para aquela época, eles eram considerados superiores porque eles estavam acima da média intelectual da época, sabe? Acho que nesse sentido aí. Tanto é que eles foram os espíritos, se é que a gente pode dizer, escolhidos pela espiritualidade superior a eles, talvez, porque eram os espíritos encarnados daqui, né? Não eram espíritos de outro planeta, que se identificavam em outro planeta, eram os que eram capazes daqui. Assim como um palestrante da casa falou, na escola a gente coloca os alunos que já conseguiram
fazer a tarefa para poder ensinar os que ainda não conseguiram. Mais ou menos nesse sentido, sabe? Então, eu acho que eles já estavam um pouco além da época, por isso que eles eram considerados superiores. Hoje, a gente conseguiu evoluir também um pouco intelectualmente, então a gente percebe que não eram tão evoluídos assim, né? Mas, para a época, eu acho que sim. Eu só coloquei essa provocaçãozinha, né, para a gente pensar se realmente a questão é porque nós não evocamos. Será que a questão é que quem são esses espíritos, porque sendo superiores resolve o problema? E superiores, essa classificação em superior, ela é, na minha cabeça, muito subjetiva, muito, mas muito subjetiva. Eu falo porque a gente, enquanto, assim, eu estive muito à frente do grupo mediúnico, né, na coordenação, e como era difícil fazer uma análise de uma simples orientação que vinha. Agora, imagina quando você coloca uma questão que foge ao conhecimento da época, que Kardec fez isso, para os espíritos, como disse o Eric, que na verdade eram os homens que tinham um pouco mais, né? Que tinham uma média, um nível intelectual um pouco mais acima, mas que também era um superior que tinha algumas limitações. Então eu fico pensando, como assim, né? A gente são só questionamentos, gente, que eu estou trazendo em cima do que a minha experiência, minha pouca experiência, né? Tem trazido, porque eu ainda acho muito delicado e não é simples. Esse trabalho de entender, esse trabalho todo que eu acho que Kardec teve que fazer, nossa, um trabalho gigantesco. Bom, vamos lá. A Gisele? Isso. Em especial, na sua primeira edição, o Livro dos Espíritos era como um relatório de uma pesquisa científica realizada junto aos espíritos, no qual Kardec apresentava, em uma coluna à esquerda, as respostas obtidas às diversas questões que lhe foram formuladas, e, em outra à direita, as suas considerações, também baseadas no que eles diziam, com relação a cada uma dessas respostas. Kardec não fornece nenhuma informação a respeito de como cada resposta foi obtida, se por tipologia, se mediante o uso da cesta de bico ou escrita direta, pela mão do médium, mas a objetividade ou extensão das respostas fornece pelo menos uma pista nesse sentido. Ao final, um breve epílogo e uma série de notas explicativas, acrescidas do relato de diversas comunicações obtidas em circunstâncias especiais, alguma delas verdadeiras entrevistas obtidas junto a determinados espíritos especialmente evocados para explorarem um determinado assunto. É sabido que Kardec submetia o seu trabalho à apreciação dos próprios espíritos, através de diferentes médiuns, mais de 10, segundo ele mesmo relata, visando confirmar o acerto das ideias ali expostas. Após a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, ele passa a contar com uma rede muito mais extensa, de perto de 1.000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra. Mesmo assim, Kardec considera que eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Ele, inclusive, adverte que os espíritos, mesmo os mais sábios, não são detentores da verdade, especialmente quando se trata de questões mais delicadas que fogem do escopo da ciência, e por isso mesmo sem qualquer possibilidade de comprovação. Gisele, para aí um Sim, pouquinho. Quero conversar sobre esse parágrafo aqui, ó. Ele, inclusive, adverte que os espíritos, mesmo os mais sábios, não são detentores da verdade, especialmente quando se trata de questões mais delicadas, que fogem do escopo da ciência, e por isso mesmo, sem qualquer possibilidade de comprovação. E por que isso acontecia, gente? Porque, como disse o Hermes, né, já eram espíritos que estavam acima de uma média de conhecimentos, que já tinham desencarnado já havia algum tempo, alguns deles, né, 200, 300 anos, que já tinha tido uma série de experiências. E por que
batia nessa questão que ele está falando aqui, ó. Algumas questões que fogem do escopo da ciência, e por isso mesmo, sem qualquer possibilidade de comprovação. As questões delicadas dos espíritos mais sábios, parece que não conseguiam chegar a um consenso, a uma resposta. Por quê? A Rita quer falar. Bom, eu penso que nesse sentido, bom, primeiro porque nós somos os mesmos, né? Tanto aqui, quando desencarnarmos, então esses espíritos a mesma coisa. Então, existem espíritos mais sábios um pouco, outros mais ou menos. E segundo o que ele está falando aqui, que eu entendi, por que que eles não são detentores da verdade? Porque cada um vai falar a respeito daquilo que entende dentro do que ele sabe que seria o correto, né? O mais provável. E aí, quando ele fala das questões delicadas aqui, realmente, se foge do que a ciência tem um senso comum ali, fica ainda mais difícil, porque o espírito ele vai dar a posição pessoal do que ele sabe, do que ele entende, mas não quer dizer que ele seja, o que ele está falando ali seja correto. Vocês concordam? O que vocês acham disso que a Rita falou? Os espíritos mesmos superiores têm um limite? Porque essas questões que fogem do escopo da ciência, por exemplo, teve uma questão que a ciência não tem como comprovar e a gente não tem nem como, né, ter essa comprovação assim. Por exemplo, a questão do que acontece numa encarnação, as escolhas das provas, como que é esse processo, essa questão toda aí, o espírito, a emancipação da alma, são questões que não entram na ciência, que a ciência não entra nisso. Então, assim, eu achei muito interessante essa observação da Rita. Alguém quer falar alguma coisa sobre, para a gente continuar? Ou podemos continuar? Ou Gisele pode continuar. Se os interrogamos a respeito, os mais sábios respondem que não o sabem. Mas outros, menos modestos, tomam a iniciativa e a postura de reveladores, ditando sistemas, produto de ideias pessoais, que apresentam como verdade absoluta. Quem que fala isso aí, gente? Kardec. Kardec, gente, na Revista Espírita, de 1862, depois que ele já tinha publicado o Livro dos Espíritos. E aí, olha o que ele fala. Se os interrogamos a respeito, os mais sábios respondem que não sabem. Vocês notam diferença nas respostas que tem no Livro dos Espíritos? De uma determinada resposta para outras assim? Vocês já notaram algumas diferenças? Porque tem espírito que fala assim, olha, nesse momento, o que nós podemos dizer é isso, não tem como adiantar, ou não é dado conhecer, ou nós não temos como saber. Vocês já viram o espírito responder assim lá, né? E aí o Kardec, eu acho interessante que Kardec não tinha medo de afrontar, de questionar. E ele falava assim, os menos modestos respondem aquilo que ele acha que é. E essa postura que está falando aqui, ó, falando de produtos e de ideias pessoais, como se fosse uma verdade absoluta. Não, olha que interessante. Isso é Kardec fazendo uma análise crítica do próprio trabalho dele, hein? Vamos lá, Nadir, depois a Rita. Os sábios, né? É como hoje, né? Os sábios, eles escutam e ficam quietos. O que menos sabe é que dá sua opinião pessoal, né? E não tinha muito meios de conhecer. Eu acho que eles sabiam, por exemplo, nós não tínhamos, a ciência não tinha muita coisa, não tinha muitas ciências. Então, eles estavam limitados a dar a resposta de acordo com o que eles acreditavam também, né? Então, faltava muita coisa porque ninguém sabia, né? Precisou que as ciências surgissem, evoluíssem, né? E eles não tinham isso, eles não sabiam. Então, os sábios, eles diziam que ignoravam, e aqueles que achavam que sabia, davam a opinião dele, né?
Opinião não é sabedoria, né? É isso, eu acho. Muito obrigada, Nadir. Rita? É isso aí que a Nadir falou, é bem interessante. A opinião não é sabedoria. É verdade. E normalmente quem fala, né, que os espíritos que, como diz Kardec aqui, eles tomam até uma postura de reveladores, né? Porque eles começam a, né, vamos falar, e aí, como eu costumo dizer, eu brinco, às vezes, quando a pessoa fala bastante, e começa a orar em língua, eu brinco assim, o povo ora em língua e acaba não falando nada. Então, eu penso, quando diz, eu me lembrei de um caso que eu recebo de um amigo até querido, ele sempre me passa uma comunicação que ele recebe, não sei da onde também, eu sei a fonte da comunicação e o nome do espírito. E eu comecei no início, que eu li a comunicação, é imensa comunicação. E aí eu comecei a observar que aquele espírito, ele dava se falava muito de coisas da história, relatava fatos e tal, e o conteúdo moral mesmo só vinha lá no finalzinho da comunicação. E eu não tinha observado isso. Um professor meu, quando eu passei essa comunicação para ele, é que me chamou a atenção, que falou, Rita, presta atenção, analisa o teor da comunicação. Qual o conteúdo moral que ele traz? Ele é mais um sábio do que um espírito, vamos dizer assim, um pouquinho mais evoluído. Porque normalmente, se a gente for analisar o conteúdo da comunicação desses espíritos, vamos dizer assim, sábios, né, como diz Kardec aqui, eles falam um pouco, mas falam, né? Vai em cima daquilo realmente que interessa, o conteúdo moral interessante. E essa comunicação que eu tive conhecimento era extensa e relatava uma comunicação de um espírito que sabia muito de história, geografia, e ele relatava, ele queria mostrar que ele sabia muito. Mas a parte moral mesmo, onde ele queria chegar, é lá no finalzinho pequenina. Então, é bem interessante a gente observar isso, a análise da comunicação que a gente está recebendo. Por isso que eu falo, gente, olha. Ah, mas é só evocando os espíritos? Mas quem serão esses espíritos? Como será esse processo? Quem será esse médium? Como que vai passar essa comunicação através desse médium? Então, assim, são tantas questões que entram, mas o que eu acho interessante é a gente perceber, na hora que a gente começa a fazer essa análise, que eu acho que é isso que o Elias traz aqui, uma provocação, no sentido assim, olha, são, como Kardec fala, quem são os espíritos desencarnados que trazem, que fizeram, que compuseram? São os espíritos dos homens. Homens que viveram, que tiveram uma experiência, um aprendizado. No plano, porque, gente, eu não sei se era só eu, mas a minha cabeça era assim: o espírito desencarnou. Se ele apareceu lá no livro dos espíritos, é porque, assim, em 200 anos, ou então em 50 anos, ele conheceu uma série de coisas e já estava apto a vir ali e dar a mensagem. Então, assim, é muito, muito complexo isso, né? Por isso que, às vezes, os espíritos embaraçavam, as questões não eram respondidas conforme... Parece que tem questão dos espíritos, não é assim? Que a gente lê, mas parece que não chegou a um entendimento. Parece que aí Kardec fica assim. E você já observar, só um minutinho, Clê. Kardec, ele pergunta, parece que ele não fica satisfeito, ele pergunta novamente, e ele não fica satisfeito, ele questiona novamente. Ele fazia isso, porque ele não abria mão de ir testando até o último instante se aquele espírito realmente tinha algo além para trazer sobre a questão. Vamos lá, Clê. Aí eu fico pensando exatamente isso que você está falando, que é uma coisa que me incomoda desde o início, essa questão dos espíritos superiores, porque se você for analisar Jesus, quando trouxe, né, as parábolas e tudo que ele falava, até hoje não foi questionado, pelo menos pelo menos o que ele dizia, né? Não é questionado. Se foi ele que falou, não foi, até aí, mas enfim.
Aí eu fico pensando, se a espiritualidade já estava preparando, né, o espiritismo como uma terceira revelação, por que não escolher espíritos realmente sérios, espíritos realmente que não trouxesse nenhuma falta de confiança, inclusive para o próprio Kardec? Então, eu fico muito incomodada com isso, porque se é uma coisa tão séria trazer umas revelações, né? Que então que a espiritualidades então escolhesse um grupo de espíritos mais evoluídos e não sabe o PC dos sábios e espíritos que não sabem nem responder e que trazem informações erradas para o Kardec. É muito complicado isso para mim, porque o Kardec ele era muito esperto, isso a gente sabe, né? Que ele dizia que de 10 ele desprezaria 9 questões para não colocar uma errada. É isso, a Clê já falou e agora eu quero ouvir vocês. O que que vocês acham disso que a Clê falou? Ela está querendo uma resposta. Bom, o próprio Kardec diz, né, que a obra dos espíritos é uma obra humana. Então, ela tem a fase dos espíritos e tem a fase dos homens encarnados. Então, não é uma obra de orientação divina, como se diz que a Bíblia é. E o próprio Kardec recomenda: tudo que vier dos espíritos deve ser questionado em cima da razão e do bom senso. Eu participei um tempo atrás de um grupo de estudo onde a gente invocava uns espíritos que se diziam já viver em mundos superiores à Terra, e uma das questões que eu lembro que a gente fez, com certa insistência, inclusive, é a questão do que é o tempo e como o homem trabalha com o tempo. A maioria das respostas fugiam pela tangente, e a fuga normal era: o tempo é uma questão de gestão divina. Nós não temos conhecimento de como isso é trabalhado. A gente não sabe quando começou e que de maneira começou qualquer coisa. Tudo é gestão divina. Então, quando responde assim, a gente se frustra porque a gente está querendo uma resposta, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é um assunto ainda muito delicado. Esses dias atrás eu perguntei: como a ciência hoje está admitindo um dos elementos formadores do universo conhecido, ela está na iminência de aceitar a existência dos espíritos? Porque a informação é pensamento. Pensamento é produto dos espíritos, né? A matéria não produz pensamento. Quem produz pensamento é espírito. Por isso que falar que pensamento é energia, pensamento é matéria, está errado, porque o espírito manuseia energia, manuseia matéria. Ele não cria. Então, ele não vai criar matéria. Se ele cria o pensamento não é matéria. Mas aí é uma tese minha. A resposta do espírito foi: a ciência já aceita o espírito. Muitos cientistas que não têm coragem de admitir isso. Muitos cientistas negam por puro orgulho próprio. Também é uma resposta que, a mim, satisfaz. É sinal que, a partir do momento que a gente vê na ciência várias pesquisas voltadas para a parte psicológica, para a parte sociológica, para psicologia, a gente percebe que tem uma curiosidade científica nesse caminho. Agora, dizer que o que vem de lá é tudo verdade, uma das melhores frases que eu escutei foi de um espírita: todas as religiões são verdadeiras, nenhuma é dona da verdade. Porque a verdade, ela vai se construindo ao longo da existência. A verdade, ela não vai ser revelada de chofre para ninguém. Ela vem sendo construída para cada um, em comunidade, porque nós vivemos em sociedade, não existem o homem sozinho, o homem é fruto da sociedade onde ele vive, e ele depende dessa sociedade, inclusive para evoluir. A evolução não se faz sozinha, a evolução você precisa de outros em volta, encarnados ou não. Então, o aceitar
o que vem de quem quer que seja, sem questionar, é dogma, é questão só pura fé. Então, se está satisfazendo, ótimo. Se não está satisfazendo, questione. E era isso que Kardec fazia. Ele questionava. Não sei se ajudei ou atrapalhei mais gente. Werneck. Eu me Olá, ative Werneck. à questão da CLE, que ela fez uma pergunta que também me questionou na hora, mas eu lembrei de uma frase do Humberto Eco, aquele escritor, um cara ligado às mídias sociais, escreveu um livro que virou filme, O Nome da Rosa. Eu até separei aqui a frase que ele falou, que eu imagino, tá, CLE? Que as mídias sociais para nós também é no plano espiritual e que Kardec tentava fazer essa apuração, depuração, seleção, que é o seguinte que diz Humberto Eco. As mídias sociais deram direito à fala a legiões de imbecis, que anteriormente falavam só no bar depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm ao mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Então, acho que Kardec lidou com isso, com gente que tinha entendimento, tinha humildade, que, ó, não vou responder, e os faladores, ele tinha que fazer essa seleção. Então, as redes sociais que para a gente chegou, né, com esse novo fenômeno de muita gente entender de tudo, desqualificar quem sabe muito, estudou anos, vida, é o que ele estava lidando com esse pessoal do lado de lá. É o que deduz aqui, né? Então, vamos prosseguir, porque eu acho que, assim, o que o Alfonso trouxe também, eu acho que vai um pouco na direção do questionamento, que você trouxe também. E vamos continuar, e lá na frente nós vamos voltar nessa questão da CREA aí, vamos lá. Quem falou, Gisele? Iracilda, Ah, desculpa, só rapidinho para amarrar esse questionamento da Cleia, eu me lembrei de uma coisa aqui. Eu me lembrei, Clê, que o próprio Kardec, na Revista Espírita, ele lança a mão, não só na Revista Espírita, mas no Céu e Inferno também, ele lança a mão de opinião, ele escolhe o espírito. Fala assim, vamos ver o que São Luís... Nós perguntamos para São Luís o que ele tem a dizer sobre isso. Ele fala muito sobre isso. Então, na realidade, às vezes, Kardec vai atrás, ele próprio vai atrás de determinado espírito, talvez até pela sabedoria que o espírito vinha mantendo, né? Vinha mostrando que tinha uma sabedoria equilibrada, e Kardec vai lá e lança a mão dele. Me lembrei, ele usava muito São Luís para dirimir alguma dúvida que ele sentia, é isso. vamos lá. Gisele, pode continuar? Vamos lá. Um dado curioso, já relatado anteriormente, e que merece um detalhamento maior, agora que analisamos a questão dos espíritos autores. No final da primeira edição, após todas as perguntas, ele apresenta os nomes de 8 espíritos, dentre os que animaram personagens conhecidos e que concorreram simultaneamente a estas instruções. São eles: João, o Evangelista, a quem se atribui também o Apocalipse; o sábio filósofo grego Sócrates, que dedicou sua vida à formação dos jovens e viveu até mais ou menos 400 anos antes de Cristo; Fénelon, teólogo francês católico que viveu de 1651 a 1715; o padre francês Vicente de Paulo, que viveu de 1581 a 1660 e que criou uma extensa obra de filantropia que sobrevive ainda hoje; Hahnemann, contemporâneo de Kardec e criador da homeopatia, que morreu em Paris em 1843; Benjamin Franklin, inventor e estadista nos Estados Unidos, que viveu entre 1706 e 1790; Emanuel Swedenborg, filósofo e médium sueco, que viveu de 1688 a 1772, inspirador da Igreja da Nova Jerusalém; Napoleão I, o Bonaparte, que foi imperador na França de 1804 a 1814, militar e estadista, admirado por ter estabelecido a hegemonia francesa sobre a grande parte da Europa; Para aí, Gisele.
De todos esses nomes aqui, qual assim o que vocês mais estranharam quando viram? Napoleão. Napoleão. Lógico. Não é? Napoleão, sem dúvida. Napoleão, gente, porque dá um choque, você fala assim, gente, a gente viu um lado do Napoleão, será como que ele foi parar lá, junto dos espíritos que foram, que apareceram, que se dispuseram a colaborar ali? Não é interessante? Eu achei isso tão curioso, porque E realmente... que não tinha nada de espírito superior, né? Quando, quando era nós, né? encarnado, imagina depois de desencarnado, se ele continua sendo o mesmo, não tem Não, como. e assim, ele de nem todos falou, né? eles, de todos esses 8 aqui, né? O Napoleão estava assim, bem próximo. O outro que morreu, o Hahnemann, que morreu em 1843, né? E o Napoleão foram os mais próximos a Kardec. E Napoleão morreu em 1814, né? Kardec nasceu em 1804. A gente vê que tinha pouco tempo, né? Para um espírito evoluir assim, tanto do que ele fez para chegar a uma condição de espírito Permita-me uma superior. parte. Permito, vai lá, moço. Irmão X, no livro, não estou lembrado Ou fosse o qual que é. Consolador, deixa eu desligar o áudio. O Irmão X, ele narra um sonho em que os espíritos superiores preparam o espiritismo, né? Uhum. E quem inicialmente estaria comandando, mentor do espiritismo no mundo, seria Napoleão Bonaparte. Napoleão teria uma obrigação, como chefe de Estado, unificar a Europa pela paz, não pela guerra, né? Através da diplomacia, e a partir daí o espiritismo viria. Só que ele, entusiasmado pelas vitórias que ele teve inicialmente, dentro e fora da França, ele extrapolou, né? Ele levou a França a ser um dos maiores estados europeus na época, mas perdeu tudo isso em muito pouco tempo. Justamente, segundo esse livro do Irmão X, justamente por sair do caminho que ele tinha traçado, de tentar a unificação pela paz, e não com a guerra. Por essa história contada via Francisco Cândido Xavier, a gente entende por que Napoleão estava na primeira versão da obra. E por que ele saiu? Justamente pela questão política. Napoleão representava uma situação política extremamente conflituosa, tanto no período que ele esteve como imperador, quanto principalmente depois, né? Que voltou a monarquia, reconstituiu-se a monarquia absoluta e tudo mais, chegando em Napoleão III. Então, o Livro dos Espíritos foi escrito justamente na época de Napoleão III, imperador. Então, a retirada de Napoleão, eu acho que tem muito esse fator político. Melhor não mexer nesse vespeiro. Agora, a colocação dele no início é porque realmente ele era um dos espíritos que iria participar do processo. O que Napoleão trouxe para a obra, em momento algum, nem na primeira edição, muito menos na segunda, Kardec colocou. Se Napoleão realmente participou alguma coisa da obra, perdeu-se no meio das perguntas sem identificação. Então, ele não identifica. Aliás, ele só identifica esses 8 nomes na última página da primeira edição, quando ele faz uma nota onde ele diz que teve vários espíritos superiores participantes até, e ele cita esses nomes como exemplo. Não eram fechado nesses nomes. E a mesma coisa ele faz, só que na segunda edição ele coloca isso lá no comecinho, nos pronomes. Ele coloca os nomes dos espíritos, e aí sim ele passa a chamar pelo santo, que na primeira obra ele não chamava, ele chamava Francisco de Paulo,
lá na segunda obra ele já chama São Francisco de Paula, e assim por diante. Então, existe uma questão política que levou Kardec a se retrair, falar, ó, peraí, Napoleão aqui não, pesa, não cheira bem, não fica legal, então tira Napoleão. Mas interessante, ó, você falando, eu estava aqui pensando, mas Kardec achou que ele era um espírito superior, estava ali por perto, né? Alguma coisa, como você disse, não, ele não cita exatamente onde, mas ele sentiu que ele poderia colocar o nome dele com os espíritos que estavam naquela preparação da primeira edição. Eu achei interessante, né? Assim, ver esse lado também, assim, do Kardec também não perceber tudo. A gente perceber também que é um homem que estava tentando o melhor ali, né, naquele momento. Rita, fala aí, por favor, para a gente continuar. Mas, como o Alfonso colocou o carro na frente dos boi, porque eu ia falar o nome dele, porque quando eu li isso aqui, eu até anotei no meu livro, Alfonso. Por quê? Porque você lembra, Alfonso? Você lembra? Quando eu li esse negócio do Napoleão ter sido tirado junto com Hahnemann, quando eu li, eu falei: caraca, Kardec deu sumiço nos dois. E aí me lembrou esse questionamento que você fez ao Elias, porque colocando isso iria agradar mais politicamente. Lembra que você tocou nesse assunto com Elias? E aí eu me lembrei na hora desse questionamento do Alfonso, até anotei aqui no meu livro. Porque quando ele tira Napoleão e tira Hahnemann, na minha cabeça já tinha, eu comecei a formular uma ideia. Hahnemann por quê? Porque Hahnemann foi muito jogado de lado, porque as teorias dele eram, vamos dizer assim, muito místicas para a igreja, né? E a igreja não aceitava aquilo, não aceitava aquelas ideias muito loucas de um cara que era considerado o pai da homeopatia, botou planta para o meio, escambau, aí o povo tudo doido. Então a igreja não aceitava isso. E o Napoleão, por motivos óbvios também, né? Até historicamente, como diz o Alfonso, politicamente. O cara vai, se coroa, muito louco, era um estadista, sem dúvida, né? Demais. Mas o cara joga o Papa lá, não sei para onde, Mas se o francês coroa na amava o frente. Napoleão, como ama até hoje. Exato, ele se coroou, chamou o Papa, entendeu? E se coroou na frente do Papa. Então, isso era uma loucura para a igreja. Então, tem todo sentido, na minha cabeça, Kardec tirar esses dois. É para o livro ser aceito um pouco melhor. Isso. Aí, bom, isso aí nós já até avançamos nessa discussão, né, nos outros capítulos, bem lembrado. Vamos lá, Gisele, continua a leitura só para a gente avançar um pouquinho. Ao elaborar a segunda edição, conforme já comentamos, ele achou por bem transferir esses nomes para o campo da assinatura do texto dos prolegômenos, agora inteiramente reformulado. Mas aí é que entra um detalhe ainda mais curioso. Nessa operação, ele preferiu excluir dois nomes, os de Napoleão e de Hahnemann, e acrescentou outros 4. O Espírito da Verdade, que alguns entenderam que seria Jesus, o filósofo grego Platão, principal discípulo e divulgador das ideias de Sócrates, Santo Agostinho, bispo que viveu no século IV, e São Luís, o rei Luís IX da França, que reinou de 1226, quando tinha 12 anos, até sua morte em 1270, e que foi canonizado em 1297 por sua generosidade ímpar, seu senso de humanidade e por sua grande contribuição aos ideais católicos. Outro dado interessante, na primeira edição, ele se refere ao Vicente de Paulo e João Evangelista pelos nomes, sem o título católico de santo. Já na segunda, ele os apresenta como São Vicente de Paulo, São João Evangelista, assim como o faz com os novatos na obra, São Luís e Santo Agostinho. Seria isto o reconhecimento de uma condição elevada desses espíritos a partir de sua posição na Igreja Católica? Ou seria o resultado do desejo de facilitar a assimilação da ideia espírita pelos católicos de sua época? Não há como afirmar nada a esse respeito com um mínimo de segurança. Bom, aí, ó, foi tudo que vocês falaram, né? Tá
Isso aí está indo na direção do que vocês falaram, que o Alfonso trouxe aquela época, que a Rita trouxe agora, lembrando, né? Essa questão política também, a questão do Alto de Barcelona, né? Então, assim, teve muita coisa que aconteceu e que pode ter levado Kardec a fazer essa revisão total, né? E aí, gente, entendendo que o São Luís, ele aparece na segunda Só um edição, comentário. por quê? Só a partir da primeira edição, vocês lembram daquele recorte que eu fiz do Canuto de Abreu, ele contando o lançamento da primeira edição em 1857, quando Kardec é apresentado à irmã Dufour, uma jovem de 16 anos à época, né, que já tinha tido contato com esse espírito, que era o guia dela, São Luís, e que através dela o São Luís se manifestava. Foi quando Kardec refez algumas perguntas e acrescentou outras e reformulou algumas, né? Através dessa contribuição da irmã Dufour com o espírito de São Luís, tá? E é isso que o Elias vai trazer aqui. Tá, eu acho que o Afonso ia fazer uma Ah, parte. você quer falar, Alfonso? Só um comentário, que Sim. essa questão de o Espírito da Verdade ser considerado Jesus é uma especulação muito mais recente, tá? Já foi por alguns comentários do Francisco Cândido Xavier, ou de espíritos por ele, que o Espiritismo no Brasil levantou essa consideração. O Kardec e nem os seus seguidores que deram continuidade ao Livro dos Espíritos, ao Espiritismo logo depois, nenhum deles faz esse tipo de comentário, não, tá? O Espírito da Verdade, eles entendiam como um espírito que estava ajudando diretamente a Kardec. Não, essa colocação que ele era ajudado diretamente por Jesus é uma especulação do brasileiro aqui, muitos anos depois. Obrigada, Alfonso. Desculpa se eu tirei o romantismo de alguém. Não, faz parte. Eu queria só colocar aqui, gente, só para a gente ver aqui, trazendo aqui, né, os espíritos que foram, né, colocados, acrescidos, né, e retirados. Saiu Hahnemann e Napoleão, entrou Sócrates, Santo Agostinho, São Luís e Verdade. Sócrates, né? não, Platão. São Luís era feio para desculpa. dedéu, hein? É Platão. Eu escrevi Sócrates aqui, tem razão. Obrigada, Alfonso, vou corrigir. É Platão, tá, gente? Porque Sócrates é aqui, ó, tá? É Platão. Eu escrevi errado aqui, tem razão. São Luís, feio, né? Também achei. Feio para dedeca. E aí nós temos aí esse nó, né? Outro dia, a Cleia, não sei se foi a Cleia, falou assim, eu já ouvi falar espírito verdade, espírito da verdade, espírito de verdade. E esse trem dá um nó na cabeça da gente, né? E a gente fica com todos esses nós aí, que nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Agora, a partir de agora, nós vamos tentar fechar um pouco essa discussão aqui. Pode continuar, Gisele, por favor? Kardec via com muita naturalidade submeter todas as informações obtidas por via mediúnica a uma análise racional e, em caso de dúvida, adotar com tranquilidade outras informações, sem o menor receio. Não existe, para Kardec, essa perspectiva de sacralização dos seus textos, mesmo daqueles obtidos por via mediúnica, ou de crer que todas as respostas lhe foram dadas por espíritos superiores. Por mais superior que lhe pareça um determinado espírito, a conclusão final é sempre dele, Kardec, baseada na análise do conjunto das informações obtidas. Os espíritos são superiores por serem sábios, por se disporem, na maior boa vontade, a instruir os homens, mas isso não retira deles a condição humana. Por mais que lhes sejamos agradecidos pelo devotamento que nos demonstram, pelo desvelo com que se dispõem a nos orientar e instruir, não se pode desconsiderar a sua condição de humanidade,
entendimento do qual compartilha também o célebre escritor inglês Arthur Conan Doyle, para quem, acima de tudo, o investigador deve para sempre abandonar a ideia de que os desencarnados sejam necessariamente entidades sábias e poderosas. Eles têm a sua individualidade e as suas limitações, assim como as temos. E essas limitações se tornam mais destacadas quando se manifestam através de uma substância tão alheia quanto a matéria. Gente, eu quero parar um pouquinho nisso aqui. O que o Conan Doyle está querendo dizer para nós sobre isso aqui? Por isso que eu perguntei, será que só evocar resolve a questão dessa busca por esse conhecimento, pelas verdades, nessa construção da verdade? Será que seria só isso? Como que é esse processo? Porque o que ele está trazendo aqui, né, e o Elias também pensa, né, por isso que ele colocou essa citação do Conan Doyle aqui, que há uma limitação humana desse espírito. E a limitação do médium? É uma limitação humana também. Então, há uma limitação do desencarnado, há uma limitação humana do encarnado também, que é o médium. Tudo isso acontece, mesmo quando o espírito é evocado. Né? Eu participei com, não sei se é esse Rodrigo que vocês estão falando, que tem um grupo e ele faz um trabalho, eu também participei, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho onde a gente participou de uma evocação, né? No caso da minha sogra. Então, assim, foi muito interessante, mas mesmo ali, naquele processo, a gente percebeu sutilezas que identificavam com a personalidade dela, mas outras coisas que não tinha nada a ver. Então, assim, há um processo humano dos dois lados, gente. E a gente tem que reconhecer isso. A mediunidade não é tudo, tudo. Ela é uma parte do processo. Então, e ela é limitada pelas circunstâncias do tempo, do espaço social, do médium e do espírito está comunicando também. Então, assim, tem tantas variáveis que entram, que eu acho que a gente tem que considerar isso às vezes quando a gente se deparar com algum conteúdo, como disse muito bem, né, o Alfonso. Nunca, Kardec, ele não tinha medo de fazer isso, e a Clé falou, né? Rejeitava 9 mentiras para não, 9 verdades para não aceitar uma mentira. Então, ele nunca teve medo de fazer isso, de se posicionar com tranquilidade. E nós, parece que a gente criou um certo receio, um certo medo, porque vem dos espíritos. Parece que a gente fica assim, né, cheio de dedos demais. Eu acho que essa a questão. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, que eu vou pular aqui para a gente avançar no nosso conteúdo. Ele vai falar aqui do Agostinho. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso aqui, dessas mudanças aqui que ele percebe em relação ao Agostinho, quem foi Agostinho de Hipona, quem foi São Luís, né? São Luís foi até um monarca uma mão muito dura, né? E na época das cruzadas, né? Da época que a coisa, assim, foi muito pesada, essa perseguição, e ele comandou isso, né? Então, assim, teve muita coisa que aconteceu nesse período aqui, São Luís. Aí ele desencarna, e aí depois ele volta já, né, trazendo os conteúdos, e aí tem o Santo Agostinho, que é um filósofo, nós vimos lá no início, né, quando nós estudamos a influência filosófica na obra de Kardec, a importância de Santo Agostinho. Quem foi que falou de Santo Agostinho? Foi a Nadir? Então, eu achei interessante, né, que a gente percebeu o quanto que das ideias que Santo Agostinho trouxe passam, né, pelo estudo que Kardec fez. Então, assim, realmente tinha, né, essa visão de Kardec e essa como é que não é admiração, mas essa sintonia, né, entre as ideias que ele via como ideias interessantes para trazer para a doutrina espírita, né? Todos os filósofos, né, que teve influência na obra, no trabalho que eu fiz. Exatamente. Gisele, você pode continuar para nós?
Sim. São vários os espíritos recém-desencarnados que escrevem mensagens em diferentes grupos mediúnicos, as quais Kardec inclui nos seus livros. Um desses casos é o espírito Lacordaire, padre dominicano reconhecido por sua atuação política e acadêmica, que havia falecido em 1861, aos 59 anos de idade, e que psicografou mensagens em pelo menos 3 cidades diferentes, a saber, Paris, Constantina e Havre. 3 dos seus textos foram incluídos em O Evangelho segundo o Espiritismo e se constituem em belíssimos apelos à caridade. Só um minutinho, Gisele, eu quero falar um pouquinho do Lacordaire. Gente, para mim, uma das mensagens mais lindas do Evangelho, assim, que eu acho que toca a gente, né, é a de Lacordaire. Que sensibilidade, né? E Lacordaire ele ajudou na estruturação, depois do processo da Revolução Francesa, ele ajudou nesse processo da reestruturação da ideia da educação universal, né? Da educação laica. Lacordaire participou desse processo aí. É muito interessante a gente perceber isso, né? Então, vamos lá. Portanto, é preciso compreender essa condição de superioridade atribuída aos espíritos por Kardec como sendo relativa à sua condição humana. São espíritos sábios porque, enquanto vivendo na Terra, demonstraram uma espiritualidade que se manifestava na sua postura na vida, quase sempre dedicada a uma causa nobre ou uma ação relevante em favor do próximo. Pelo conteúdo de suas mensagens, eles atestam uma condição de sabedoria superior ao comum dos seres humanos, mas nem por isso se pode deixar de levar em conta que, para Kardec, os espíritos não são senão as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo. E o que eles escrevem deve ser submetido ao crivo da razão e da concordância. Agora vamos chegar no espírito da verdade, de verdade, a verdade. Vamos lá, Gisele. Quanto ao espírito da verdade, o entendimento de que ele seria o próprio Jesus merece ser analisado com bastante cuidado. Em obras póstumas, Kardec relata que havia um espírito que se apresentava sob o pseudônimo de A Verdade e que havia se colocado como orientador pessoal do seu trabalho. Kardec o evoca como verdade e, em mensagem psicografada pela médium Aline C., ele assina como Espírito Verdade. Há 2 registros de que ele tenha indagado aos espíritos a respeito de outros que estivessem presentes à reunião, e tanto Jobard quanto Sanson, já desencarnados, relataram ver o Espírito de Verdade. Algo parecido já fazia parte do imaginário francês. Consta nos relatos de um dos seus maiores expoentes, o filósofo René Descartes, que ele teria sido visitado em sonho pelo Espírito da Verdade, que ele entendia tratar-se do Espírito da própria Verdade. Segundo ele mesmo conta, isso o impressionou de tal forma que ele passou a dedicar toda a sua vida à ideia de que a matemática poderia ser aplicada a todas as ciências, inclusive a moral, de modo a produzir a certeza do conhecimento. Não é de se estranhar, pois, que surgissem mensagens assinadas como sendo do Espírito da Verdade. Constam em O Livro dos Médiuns 4 mensagens assinadas mais ou menos deste modo, mas há também uma 5ª, originalmente assinada como sendo de Jesus, e que foi incluída mais tarde, com alguns ajustes e supressões em O Evangelho segundo o Espiritismo, com a assinatura de O Espírito da Verdade. Ela consta no capítulo 6, item 5, junto com outras 3 que Kardec utiliza para justificar a sua tese do Consolador Prometido, em uma correlação direta com a profecia referente ao Espírito de Verdade do Evangelho de João. Além destas, há ainda uma no capítulo 20, a que Kardec deu o título Os Obreiros do Senhor. Ô, Vicente, eu quero te chamar agora aqui, Vicente. Eu quero que você, como diz o avô, você provocou, agora eu quero provocar. Quem de direito vai fazer uma análise para nós dessa questão, o espírito, a verdade de verdade, da verdade
Então, ô Vicente, fala um pouco como você vê essa questão. Olha, como eu vejo essa questão. Vamos lá. Eu vou trazer aqui porque se refere essa profecia do Espírito de Verdade do Evangelho de João. E o Evangelho de João, por sinal, é o mais contestado de todos, por incrível que pareça, porque ele foi escrito muito tempo depois e João cria a figura do Cristo, que não existiu anteriormente em lugar nenhum, tá? E ele cria o Cristo, o Espírito da Verdade, e que isto depois ingressa no Espiritismo. Mas antes eu estudei o Evangelho de João. Estudei porque surgiu a oportunidade, aí tinha um cursinho e tal, falando sobre o Evangelho de João, e as contestações, e uma série de situações que pareciam históricas e foram contestadas. Então, tem muita coisa comprometendo essas afirmações, tá? Muita coisa. É um estudo longo e que nós fomos depois parar no Evangelho, o Espírito da Verdade. O que é o Espírito da Verdade? Para mim, qualquer outro espírito que se apresentou, esse se apresentou como Espírito da Verdade. Existem outros espíritos que se apresentaram também, né? Então, não vejo assim. Aqui tem essa correlação direta com o Evangelho de João, que é muito contestado, tá? E depois Kardec o utiliza para isso, para fazer uma correspondência, né, com as situações do testamento, para dar maior veracidade, para dar maior credibilidade àquilo que estava sendo oposto, tá? Então, e nós sabemos que Espírito da Verdade, quando a verdade, efetivamente, isso nós temos consciência, hoje, principalmente, que a verdade não é absoluta, né? Para dizer, ó, o Espírito da Verdade. Então, qual verdade? Relativa a esse fato? Absoluta a alguma coisa? Esses são os questionamentos que nós devemos fazer na leitura, buscando elementos. Não vou dizer que Kardec estava errado, não. Para aquele momento foi isso. Mas ele também, ele não coloca como capítulo fechado. Ele nos deixa a reflexão sobre esse espírito da verdade. E que me chama muita atenção lá no Evangelho, quando coloca, porque a partir desse espírito da verdade existe uma derivação, tá, para um pensamento religioso mais ferrenho dentro do Evangelho, tá? Apesar de todo o contexto muito bom, excelente, maravilhoso, mas começa a se fechar. Mas tem mais coisa aqui, vamos ver. Pois é, por isso que eu te chamei, tá vendo? Eu sabia que eu tinha que te chamar. Eu li esse texto hoje de manhã, de novo, e fiquei assim, imaginando, quem é que vai contribuir com isso aqui? Quem vai contribuir com isso aqui? Eu sabia que era você, Vicente. Por quê? Porque essa questão, gente, é isso, Vicente e o Alfonso, acho que tocaram nos pontos principais. Gente, que verdade é essa? Que verdade, né? Vamos abrir mão dessa questão, porque o Espiritismo tem a verdade. Qual a verdade? Né? Então, vamos devagar, vamos analisando tudo, observando tudo, retendo aquilo que é realmente interessante, sem medo, né? Sueli, por favor. Agora esse trecho que vem aqui é muito interessante, o que vai vir aqui agora para a leitura. É muito interessante. Eu gostaria de tirar uma dúvida, aproveitando com o Vicente. Vicente, eu não me recordo, que eu não tenho tanto conhecimento assim dos evangelhos. E a gente sempre, nessa questão aí do Consolador,
a gente vai lá em João, né? E o Evangelho de João, ele é bem gostoso da gente ler, que nem você falou, é contestado, porque talvez seja muito romanceado, não sei. Essas palavras de Jesus, que ele é o Consolador e prometeria enviar ao Pai outro Consolador, tem em outro Evangelho? Que agora que é curioso. Não, o Consolador, ele vem ali, com João. Então, Como mas tem no de Mateus, Lucas, Não, 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 não tem, não. né? Não Tá. tem. Ele vem Ai, com obrigada, João, porque senão eu ia ter que ficar procurando. é, Obrigada. e como Cristo vem de João. Não É, existe nos outros não evangelhos. existe, Tá? A cristificação ali de Jesus foi feita por João, que sim, deu isso, deu esse ênfase, né, a essa tá. situação. Ah, obrigada. Eu fico, se tem um personagem que me é assim muito, eu admiro, mas ao mesmo tempo eu fico assim, pensando, gente, quem será essa criatura, né? João, né? Para ele a coisa era muito diferente do que para nós, assim, ele vivia, parece que fora do tempo. Bom, vamos lá. Gente, a Gisele vai continuar lendo para a gente já ir fechando, tá? Que o nosso horário já está quase encerrando. Gisele, por favor. Não vem ao caso aqui avaliar se a mensagem que foi assinada com o nome de Jesus, ou mesmo aquelas outras que, pela linguagem e pelo conteúdo, sugerem ser de sua autoria, são ou não autênticas. Não é esta a discussão. Kardec as examinou e as considerou autênticas, ao ponto de serem publicadas. O que se discute é se o espírito que se apresentava como verdade e que orientava pessoalmente o trabalho de Kardec era ou não Jesus. Herculano Pires entende que ele era o mesmo que havia orientado Descartes, o que também não passa de uma elucubração sem caráter conclusivo. Em nenhum momento, Kardec sugere a possibilidade de que o Espírito Verdade se refira à pessoa de Jesus. Sob este nome, tanto há mensagens atribuíveis a Jesus, quanto há outras que não apresentam nenhuma relação. O fato dele ter publicado as mensagens atribuíveis a Jesus com o nome de O Espírito da Verdade apenas demonstra sua prudência em relação à sua publicação com essa assinatura. Vocês já leram as mensagens que estão lá no Livro dos Médiuns atribuídas a Jesus? É tão interessante, né? Assim, porque porque Kardec faz essa observação lá, o espírito deixou um nome que ele mesmo, né, questiona se era ou não, né, de Jesus. E ela aparece, uma delas, como mensagem apócrifa, porque realmente a mensagem ela é totalmente, digamos assim, foge desse caráter, desse espírito que eu imagino, Iracema, imagino como sendo Jesus, pelo nível, pela profundidade de seus ensinamentos, a mensagem que foi recebida e que o Espírito deixa o nome de Jesus fica assim um pouco questionável. Já tem uma que já é diferente, ela é diferenciada, por isso que Kardec a publica como sendo do Espírito da Verdade, lá, sem colocar Jesus, né? Fala, Sueli. Ah, faz muito tempo, né, que eu li, estudei o livro dos médiuns. É lá que você está falando que tem essas mensagens, né? Eu acho que, sei lá, seria muita folga minha pedir para você, se você sabe quais são essas mensagens, para que ficasse mais fácil de eu ir lá e ler. Eu gostaria de ler essas mensagens, porque você vê, eu li há muito tempo e nem me passou pela cabeça se era ou não era, eu não recordo. Seria possível? É possível, é Tá, eu possível. agradeço, porque eu quero ir lá agora, né, com essa outra, Vou te outro passar, ponto daqui a pouco eu de te vista. passo, Tá bom, obrigada. tá bom? Você fazer uma comparação, e é bom que você mesmo vai ler e vai comparar com o que você sente e imagina que seja esse Espírito, Jesus, que falava coisas simples, uma profundidade que a gente não, assim, que até hoje a gente se debruça sobre e ainda, né, a gente não consegue alcançar a profundidade que ele trouxe. Da mesma forma, às vezes a gente vê espíritos extremamente sábios, numa linguagem de preto velho,
dando comunicações assim que realmente ele fala com uma profundidade, pequenas coisas simples, mas com uma extrema profundidade. Então, você fica assim, né? Aquilo até te pega de surpresa. Eu penso no espírito superior assim, não sei, eu tô talvez, né? Não só o intelecto, mas assim, aquilo que eu acho que mexe profundamente com as nossas concepções de vida, sabe? Então, eu acho que é interessante você fazer essa comparação, que você vai ver lá as mensagens que estão lá. Lê a partir daqui, por favor, Gisele, só para a gente ir fechando. Essa tese parece ter surgido a partir do entendimento de Emmanuel, que, inspirado no Evangelho de João, apresentava Jesus como a encarnação do Verbo, uma espécie de divindade, mais ou menos como a figura do Filho da tradição católica da Santíssima Trindade, e que estaria envolvido diretamente em todas as ações que se dão na Terra. Uma espécie de governador espiritual do planeta, desde a sua criação há 4,5 bilhões de anos, razão pela qual teria orientado ele próprio a obra de Kardec. Antes disso, também Mustang parece defender essa tese, uma vez que ele considera que o Cristo está em missão na Terra para a propagação e o sucesso do Espiritismo, conforme citado anteriormente no capítulo 4. Mas esta não é uma tese kardeciana, embora a relevância que ele atribui à pessoa de Jesus, ao ponto de escrever um livro inteiro para consolidar os seus ensinamentos morais, na coletânea de preces contidas em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele sugere orar a Deus ou aos espíritos. Emmanuel e Chico Xavier oram a Jesus como se fosse ele mesmo a divindade, o que é uma característica bem pessoal, tanto do médium quanto do seu mentor espiritual. Aqui eu lembrei do Werneck. Werneck, você está me escutando, Werneck? Pois Então, é, desculpa, eu lato aqui, mas eu tenho esse entendimento ainda. Posso estar equivocado, tá? Acreditar que Jesus é um processo tão evoluído que ele já fez a sua contribuição, ele está em outra parte, nós estamos com o pessoal com a patente mais embaixo. eu lembrei de você, porque olha aqui, ó, aqui na coletânea de prece ele fala orar a Deus ou aos espíritos. Eu falei, olha, o Werneck falou exatamente isso aqui, né? Já na Sim. tradição nossa, mais religiosa, né? Mais católica, com a certeza católica, né? E essa figura de Jesus trazida por Emmanuel a caminho da luz, né? Com toda essa questão que ele traz lá, a gente colocou muito esse Jesus, né? Muito aqui ligado a essa condução do nosso planeta e tudo, né? E a gente ora a Jesus e tal. Então é muito interessante. Fala, Vicente. Eu acho totalmente despicienda, quer dizer, sem importância, essa questão de nomenclaturas. O importante de tudo isto é o conteúdo dessas mensagens contidas. Não importa se seja verdade ou seja do fake news, como tem agora. Hoje seria o espírito do fake news também, quem sabe, do que nós estamos vivendo. Não importa, o importante é o conteúdo dessas mensagens, são maravilhosos, que nós temos que usufruir, aproveitar, introverter toda essa situação. Então, nós vemos tudo quanto nesse sentido, tá? Agora, uma das pesquisas que eu fiz, logo que eu ingressei no Espiritismo, foi isso que o Werneck acabou de falar. Porque eu fui ler primeiro, eu adoro começar a ler livros pelo final, eu fui ler as orações, as preces, e não encontrei em nenhuma delas Jesus. Kardec fala em Deus, aos espíritos, né? E não Jesus. Por quê? Porque Jesus, como Kardec disse, está aí entre os grandes espíritos, os grandes mentores que nos trouxe mensagens maravilhosas, e Kardec resumiu, fala em Deus e espíritos. Para mim, fechou completamente meu entendimento a respeito disso, o próprio Kardec. Não precisei buscar fora. Era isso. Muito bem. A Gisele vai terminar então para a gente encerrar, gente. Por favor, Gisele.
talvez seja interessante refletir sobre algumas questões. Qual a relevância dessa tese para o conjunto da doutrina espírita? Não poderia essa tese ser apenas uma maneira de tentar reforçar o sentido sacralizado comumente atribuído aos textos kardecianos, fruto de um atavismo religioso oriundo de nossa tradição católica e protestante, que afirma ter sido a Bíblia escrita pelo dedo de Deus? Agora, na condição de espíritas, não lhes seria caro pensar que a obra kardeciana possa ter sido diretamente supervisionada pelo Espírito de Jesus? Ó, o Elias provocando novamente a gente, e fechando com o que o Vicente também concordou aí, né? Eu achei interessante também, porque a gente parece que fica assim, ah, não, mas será que... Ai, eu já vi engraçado, quem já foi em colação de grau, não, em culto ecumênico, é tão interessante, porque eles sempre chamam um evangélico, né? Um representante católico, um representante evangélico, e os espíritas, ultimamente, né? Assim, de uns tempos para cá, eles estão chamando também, né? Como representante ali, né? Mas é interessante que eu já fui em vários, que o representante espírita, ele nem é chamado para sentar junto com o padre, nem com o pastor. Por quê? Porque não é revelação divina. É um homem que escreveu. Kardec. Quem é esse tal de Kardec? É muito interessante isso. Vocês já foram. Eu não sei se vocês já foram, já perceberam isso. Se eles dão 10 minutos para o padre, 20 minutos para o pastor, para o espírita dá 5 minutos para ele falar. E eu acho isso muito interessante. E eu tenho um orgulho disso, sabe? Eu tenho um orgulho porque... E os espíritas, quando vão falar, às vezes falam realmente aquilo que precisa. E eu acho tão interessante porque não é considerado como um representante de Deus, o espírita, aquele que vai falar em nome do espiritismo, não é considerado. Representante de Deus é quem é designado para isso, o padre ou o pastor. E aí eu fico pensando, se às vezes quando a gente fala mais de Jesus e traz toda essa coisa da Igreja Católica dentro do centro espírita, às vezes a gente não está querendo sentir isso também, né? Igual ele está falando aqui. Eu acho isso muito curioso, viu, gente? Só para a gente terminar. Gisele, último parágrafo, encerra essa com chave de ouro para nós aqui. Do estudo da obra de Kardec não se tiram elementos que sustentem essa afirmação. Para ser considerada como uma revelação espiritual, o bom senso kardeciano sugere que se leve em conta o critério da concordância, sem o que a informação será apenas a opinião de um espírito, por mais respeitável seja ele. As ilações ficam por conta de cada estudioso que forma suas conjecturas em uma ou outra direção, com base nas suas crenças e nas suas preferências, mas sempre com conclusões pessoais, sem a menor condição de serem comprovadas ou refutadas. E o mais importante, sem se constituam em afirmações feitas em nome do Espiritismo. E aí, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Ficou assim, parecendo que a gente ficou igual o cachorro correndo atrás da roda e o carro parou e a gente ficou assim, meio sem saber o que faz. Ou não? Tá todo mundo bem? Nós estamos assim há muito tempo, filha. Há muito tempo que nós estamos assim. Eu tô achando que nós estamos evoluindo. Nós já estamos igual o cachorrinho correndo atrás da roda. Já tá bom. Antes a gente achava que a gente nem era cachorrinho. Agora nós já nos reconhecemos. Bom, então é isso, gente. Eu acho que às vezes desconstrói, mas depois eu acho que a gente, sabe, Clê? A Clê está me ouvindo? Eu acho que aí a gente caminha com mais segurança, sabe? Abrindo mão de tanta coisa que não é necessário para que a gente tenha, né, o que é significativo na doutrina espírita, né? E eu acho que isso é importante, gente. E eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada, né? Tchau para vocês. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Um prazer estar com vocês, viu? Aprendo muito. Prazer nosso.